Seja muito bem-vindo ao Convocação Podcast. Neste episódio, ele se torna mais que especial, porque durante todo este mês de junho, mês dos namorados, nós iremos trazer casais para que eles possam compartilhar as suas histórias, a sua experiência e o modo com que abraçaram esta vocação, que é tão bonita. E hoje, o casal que começa abrindo este mês, hoje, dia 2 de junho, eles têm apenas 37 dias de matrimônio. Namoram o namoro foi cerca de mais ou menos 1 ano, mas eles irão contar para nós todos os detalhes. Os convocados de hoje para o Convocação Podcast é Guilherme e Ana. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, padre. Obrigado, padre. É um prazer estar aqui, poder conversar sobre o nosso matrimônio, essa experiência tão recente que estamos vivendo, que está nos fazendo tão felizes. Poder compartilhar também as nossas alegrias, nossas dores também. E inspirar também outros casais, né, que estão buscando essa vocação. Mas que ótimo. Eu quero começar fazendo com vocês uma brincadeira. Ótimo. Perguntas rápidas. Oh, meu Deus. Como que vocês se conheceram? Num grupo de estudos. Através de... Não foi bem assim, né? Não foi bem no grupo de estudos. Foi através nesse grupo de estudos eu conheci minha cunhada. Inclusive, posso mandar um beijo pra ela? Tá? Com certeza. Vou mandar um beijo pra minha cunhada, então a Amanda e o Jorge, né? Que inclusive é o irmão do Guilherme. E eles são nossos padrinhos de casamento. Então, a Amanda... e Jorge. Eles são os cupidos. São os cupidos. Exato. Toda a história tem. Tem. E foi bem interessante que eu tinha acabado de me converter. Era desviado. Era um desviado. Eu gosto do termo desviado. Aqui todo episódio, eu acho que eu sempre falo isso, né? E com isso vem toda aquela dúvida, né? E agora? Todas as pessoas que eu conheço não fazem parte do que eu acredito agora, né? Não estão nessa construção. Como é que eu vou construir um casamento agora? E eu não sabia nem aonde ir, nem o que fazer. E esse grupo de estudos, que é feito na cozinha do Padre João Bachmann, toda terça-feira, bem legal, pessoal, bem bacana. A Amanda e o Jorge já iam, e lá eles encontraram a Ana e comentaram, a gente conheceu uma menina tão legal lá, e eu digo, olha, interessante, vou tirar ela aqui nas redes sociais, na atualidade. Olha só como vamos ver o que acontece. Aí aquela stalkeada de praxe, curte 3 fotos, Exato, posta um story. é isso aí. Colocaram só um no melhor amigo? Não, isso aí não. Não, porque tem casais que... o Cris fez! Então você colocou a Lari no melhor amigo, só pra ver se ela estava interagindo ou não. Não, mas eu curti um stories, aí ele curtiu stories, e assim foi indo, né? Eu até na época, eu não mexo muito no Instagram, aí na época minha cunhada falou, mas como é que ela vai curtir tuas fotos, vai saber que ela tá interagindo se tu nem mexe nas tuas redes sociais. Aí eu passei uma semana postando tudo. Pra ver, vamos ver se ela responde. Tomando café, almoço, janta. Rotina toda, A rotina toda, pior é que ele postou mesmo, a rotina toda, gente. Nossa, bem influencer, assim. E hoje, assim, do 8 ao 80, hoje não tem nada. Ele já conseguiu o que ele queria? Objetivo atingido. Exato. Tem só fotos do casamento agora, acho que né? Então se conheceram no grupo de estudos, mas quem se apaixonou por primeiro? Eu me apaixonei rápido. Viu as fotos, viu no Instagram. É essa. Essa é minha varoa. Foi mais depois do primeiro encontro, assim, de encontrar, conversar e faz sentido, realmente ela tá alinhada com as nossas crenças, parece que tem um planejamento de vida interessante, e aí a partir dali não teve mais volta, aí só convidando ela cada vez mais para conhecer um pouco melhor. Mas foi mais depois do primeiro encontro. O primeiro era mais uma isca, né? Tipo, vamos ver o que acontece, vamos conhecê-la melhor. É que o tempo do namoro é para isso. Exato. Pra alinhar, né, padre? Exato. Alinhar Mas expectativas. uma qualidade que você mais admira na Ana? Primeiro, a fé. E segundo, a fidelidade. Não só comigo, com as pessoas, mas com as crenças dela. E eu acho, o Guilherme é muito temente a Deus. E isso move ele a fazer o que ele não gosta,
Ele realmente não queria estar aqui. Ele não é uma pessoa muito de se aparecer. Nossa. Maravilhoso. Mas ele realmente assumiu isso quando ele se converteu. Isso me enche muito de alegria, me dá bastante orgulho. Posso me defender? Não, é mentira que eu não quero estar aqui. Eu tenho bastante vergonha, bastante problema de imagem, até por isso não mexo muito nas minhas redes sociais. Mas eu acredito muito no trabalho do padre, acredito muito no trabalho da igreja e acho que Deus usa os instrumentos certos na hora certa. Eu sou apenas um cristão comum, vivendo uma vida comum, mas se o padre me chamou aqui é porque eu acho que de alguma forma a gente pode tocar as pessoas. Porque foi... A Ana, ela é decoradora. E eu já conhecia a Ana, assim, de vista. Por causa do Grupo Emanuel, por amigos que nós temos em comuns. Mas ano passado, a Pastoral Vocacional, ela fez uma macarronada, que foi aqui na... dia 16 de março. E aí eu me recordo que ali eu conheci a Ana. E aí eu até perguntei... E aí a gente começou a conversar, daí eu perguntei pra ela, você namora e tal? Ela, não, eu tenho conhecido um rapaz. Que no caso, esse rapaz já eras tu. Então, hoje a gente já está aqui com vocês casados. Que legal isso. Eu já pedi uns... o José. José. Eu já pedi um direcionamento lá pro padre, eu já pedi uns conselhos. E aí nisso, nessa experiência, quando nós... Porque daí quem fez esse intermédio foi a Mari. Verdade. E aí, quando nós tivemos o Despertai, aí eu peguei, falei com a Mari, daí a Mari assim, tem a Ana? Daí eu falei assim, é verdade, tem a Ana. Entramos em contato, a Ana já super nos ajudou. E aí quando foi pra montar as coisas, você já veio e o Guilherme já entrou junto no rolê, né? E ali nós estávamos todos juntos e as coisas aconteceram. Uhum. Mas eu fico muito feliz. Quando vocês, assim, oficializaram o namoro? Não, nós vamos namorar. Quando que aconteceu? Eu gosto muito de datas. Uhum. Não sei se vocês têm uma data específica, um mês. 20 de janeiro. Eu acho que umas 2 semanas depois que a gente tava já saindo. Enfim, os dois estavam bem alinhados, assim, bem... Enfim, o Guilherme já tem 36 anos, né? E eu já tava bem decidida o que eu queria. Então a gente, assim, os dois já estavam bem decididos o que queriam, aliados. E eu também já tava passando... Né, o meu processo de conversão veio há uns 2 anos antes desse namoro, então assim, era algo que eu já discernia, já buscava, né, eu não fiz nenhum processo vocacional, mas interiormente, enfim, lendo um pouco sobre isso, era algo que Deus já me chamava, assim, na minha vida, né, essa questão do matrimônio, então era algo que eu refletia muito e é muito engraçado, porque eu sentia uma confiança, sabe, de que ia aparecer a pessoa certa, sabe, então era uma coisa assim muito engraçado, assim, que era Deus mesmo, sabe? Já direcionando. Então, só pra falar que foi 2 semanas depois desse encontro, a gente já definiu. Porque o que eu acho interessante na questão da vocação matrimonial é porque, assim, eu digo que eu admiro todas as vocações, e a minha é uma vocação linda. Mas a vocação matrimonial, ela é muito bonita. E também ela é desafiadora, porque você vai estar conhecendo constantemente aquela pessoa que está ao seu lado. E eu tenho, às vezes, com os jovens, eu coloco... Porque eu tenho uma prima que, inclusive, eu sou testemunha do casamento dela, que é a Thalita. E ela se casou no ano 2020. Era dezembro de 2020. E ela conheceu o marido dela. Eles se conheceram, enfim, na igreja, grupo de jovens, assim, mas ele tinha muito desejo da vida religiosa. Isso. E ela já tinha, né, rezava e o Senhor colocava no coração dela a vocação matrimonial. Mas ela um dia estava na igreja rezando e chegou alguém e entregou uma revista de noiva para ela. Eu não sei se existe ainda as revistas, mas eu lembro que antigamente tinha revista de noiva. E aí, nisso, ela recebeu aquela revista. Tava no 1º, 2º ano do ensino médio. Ela olhou e falou, não, aqui tá o sinal. E se eu não me engano, isso aconteceu 2 vezes. Então, Deus foi bem claro com ela. Mas, o esposo dela, Kleber... ele precisava, o Kleiber,
Ele precisava ainda ter aquela certeza. E ele foi para a vida religiosa. Ele ficou 3 anos. Ele era de um instituto, seguia os passos de São Francisco, mas ainda era necessário ele vivenciar essa experiência. E quando ele saiu, lá ele compreendeu e discerniu que a vocação dele era o matrimônio. E ela estava esperando, rezando. E aí, depois eles rezaram, discerniram, começaram a namorar e depois fizeram a experiência do casamento. Porque às vezes as pessoas elas tendem a achar que a vocação matrimonial é a vocação mais comum. E não, é uma vocação muito bela. E que não são todos que por vezes são casados que são chamados. Exato. E aí então vocês começaram a namorar. Perdão. Isso, realmente, quando eu saio dessa vida desviada, aí a primeira coisa que eu faço é, vou ler. Comprei uma Bíblia, comprei livros da minha biblioteca católica. Maravilhoso. Que tem lá. E curso do Padre Paulo Ricardo, né? E aí, conhecendo a Ana, tinha o curso de namoros lá. Eu falei, pois eu ia até falar, porque tem. Vou ver esse curso de namoro do Padre Paulo Ricardo. E aí começando a encontrar com ela e fazendo o curso, e aí durante o curso a gente vai entendendo o que é o namoro, né, de acordo com a igreja. E eu falei, olha, acho que essa parte aqui nós passamos, vou pedir ela em namoro, porque a partir daqui eu já tenho... vem também, né, quando a gente se converte, essa dúvida de, será que é matrimônio, a minha vocação? Mas em oração, a minha resposta foi rápida, assim, em oração eu consegui concluir. E aí, a partir daquele momento, nós estávamos em namoro, e aí a Ana propôs juntos fazermos o curso de matrimônio daí do Padre Paulo Ricardo. Mas isso é um pouco depois do namoro avançado, né? E aí fizemos também o curso de matrimônio do Padre Paulo Ricardo, para entender o que estava acontecendo em nossas vidas, se essa realmente era a decisão correta. Então, como até se comportar também, porque a gente quer se comportar como Deus quer que a gente se comporte, né? A gente não quer se comportar de acordo com nossas vontades. A gente quer ser feliz no caminho de ir a Deus e poder levar o cônjuge a Deus. Então a gente tinha que saber o caminho a tomar também, as decisões a seguir. Muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta que é um pouco mais íntima. Eu não sei se vocês já tiveram outros relacionamentos antes. Mas se caso vocês tiveram, como que é a experiência de um namoro do mundo com um namoro em Deus, de discernimento, de espera? O namoro do mundo é um namoro totalmente egoísta, né? A gente vive só pelo prazer, quer preencher lacunas nossas, não entende que o amor de Deus é um amor sacrificial, assim, e aí supera tudo, né? Então isso dá mais força. Então essa doação, né, esse entendimento de doação mútua é somente no namoro cristão, e é o que dá certo. A gente vê comprovadamente que é o que dá certo, assim, né? E assim, por exemplo, pros amigos, porque por mais que por vezes nós tenhamos amigos que são da igreja, nós temos pessoas que não são. E como que era para eles o modo com que vocês escolheram viver? Porque causa uma certa estranheza. Causa, com toda certeza causa. No começo é um pouco estranho, assim. Eles ficam achando tudo muito estranho, às vezes até, se desviando um pouco da gente, brincando um pouco com isso tudo. Mas a gente tá firme do que a gente acredita, a gente tá na fé. E no final eles vão entendendo, até que a curiosidade vão perguntando, e esse perguntando é legal, porque daí a gente consegue conversar sobre evangelizar, porque no começo há barreiras para conversar. E quando eles já aceitaram, quando eles já entenderam que vai ser isso e pronto, aí eles já começam a ter mais curiosidade, começam a aceitar. Então, realmente, com os amigos, no começo é difícil, vai ter que se esbarrar. Tem um deboche, um desdenho. Vai ter que saber viver isso. Mas o respeito deles muda muito depois. Muda muito, eles entendem tudo, entende a castidade que a gente quer viver, entende tudo, todas as partes. E aí realmente para. O deboche, e a coisa começa a ficar muito mais respeitosa. Ficou muito legal ali. Quando a gente estava casando, eles estavam muito felizes junto com a gente, indiferente
de acreditar ou não, eles estavam muito felizes junto com a gente, viveram aquele momento com a gente. Então, realmente, no começo é um pouquinho mais difícil, mas os amigos que são amigos acabam abraçando a gente de verdade, né? Mas, para vocês, qual é o sentido real do matrimônio? Levar a família a Deus, né? Se entregar, se dedicar a levar a esposa e os filhos, se Deus nos der, a Ele. Essa ao é a minha céu, função. né? Ao céu, essa é a minha função. Uhum. Eu costumo, todas as vezes em que eu assisto um matrimônio, eu sempre falo do porquê que o casamento cristão católico, ele é sempre celebrado aos pés do altar. Para nos recordar daquela que é a entrega de Cristo por cada um de nós. Uhum. Porque o amor, ele se quer entrega, mas ele também se quer renúncia. Uhum. Como que vocês entenderam de que o matrimônio, por mais que seja um caminho, é uma via de santidade, de edificação, mas também é de renúncia e de cruz? Como entender de que você está vivenciando isso? E aí eu já coloco, não sei se vocês conhecem a Elo e o Luciano. Conheço. Ela se casou recentemente, Sim. Eles se casaram no dia 24 de maio. Uhum. E eles fizeram falaram, padre, nós gostaríamos de fazer um rito. E foi a primeira vez que eu fiz o rito da entrega da cruz. Vocês fizeram? Fizemos. Que lindo! Então vocês falem para nós como foi a experiência, que é um rito da Croácia, né, do povo croata. E é engraçado porque esse rito, se eu não me engano, nesse país tem a baixa taxa de divórcio. Exato. Justamente porque o povo é bem católico e faz esse rito aí, ó, ação divina. A gente fez pela sugestão do Padre Martin, que foi quem assistiu a nossa missa. Acho que o padre conhece a história até melhor que nós, o Padre Martin contou para nós também, e a gente abraçou na hora, né? Realmente é isso, e faz todo sentido, porque a gente acaba se entregando, a gente acaba sendo a cruz, né? Então, como o padre falou, há muita renúncia do Guilherme antigo depois do casamento, né? É por isso que o casamento católico é para sempre e dá certo, né? Até que a morte separe e dá certo. Porque a gente sabe que a gente está fazendo isso por Deus. A gente renuncia nossas vontades por nossa esposa, por Deus, por nossos filhos. E a gente sabe que é o nosso papel e que é o que a gente deve levar até o fim de nossas vidas, nossa cruz. E, claro, com todas as coisas boas que vem com o casamento também, com toda a dedicação da Ana, ela se dedica muito ao nosso matrimônio. Mas tem realmente isso, e a gente sabe que isso faz parte e vai nos levar até o fim das nossas vidas juntos. Eu vejo assim, e até era uma perspectiva que eu tinha, a gente vê esse pra sempre muito idealizado, né, como uma coisa assim, um conto de fadas, e na verdade esse pra sempre é uma grande construção, assim, né, um grande amadurecimento, é realmente se lapidar e, enfim, construir juntos. Como viver um caminho além do romantismo, viver o matrimônio além do romantismo, mas como um verdadeiro caminho de santidade? Muito amor e respeito. A fé, em primeiro lugar, a gente tem que entender, a gente tem direção, porque como o padre falou, desde o começo, o padre acompanhou o nosso relacionamento, a gente procurou se direcionar com a igreja mesmo, que conversa com vários padres e entender o nosso papel dentro do matrimônio, como Deus pede pra gente agir dentro do matrimônio, porque a gente está descobrindo tudo isso, né? A gente casou faz 37 dias, a gente não sabia como era morar junto, né? A gente está descobrindo tudo isso agora, tudo é novo. Vocês não fizeram um test driving assim antes? Não teve. Não teve assim, vamos ver se vai dar certo. Não teve. Tudo está sendo descoberto, a rotina muda. A Ana vem me puxando a orelha, tipo, Gui, tu não tá rezando o terço. Porque eu gosto muito de ter meus momentos de oração, a Ana sabe que são de manhã, leva bastante tempo em oração. Mas eu não estava rezando o terço, daí ela falou, vem comigo, eu vou rezar o terço contigo. Que e aí bonito. a gente achou um horário diário para rezar o terço juntos. Então, traz o caminho, a igreja direciona o caminho, é na igreja que a gente busca o caminho. E aí um vai puxando o outro no que entendeu e vai direcionando, né? Então acho que a igreja é o local de buscar esse caminho. E
quais são os desafios que vocês percebem nos casais, nas famílias, no período atual? É o que eu tava comentando, né? Que a gente também era assim. É o egoísmo, né? O egoísmo hoje ele tá bem reinante, né? Então as pessoas, elas vivem pelo seu próprio prazer, querem aquela realização pessoal, e o casamento não é isso, não vai dar certo. Se ele começar assim, você querendo, não entendo essa vertente pra fora, né, de olhar o outro, de se entregar pelo outro, de fazer o que não gosta, de ter essa abertura de coração, gente, não vai dar certo. Não vai dar certo, são pessoas completamente diferentes, culturas diferentes, você tem que estar disposta, o casamento é você estar disposta a absolutamente tudo, se entregar tudo. É isso. Eu vejo um problema no material mesmo, assim, o casamento tem que ser uma festa linda, vamos ter 2 filhos porque a gente quer colocar eles, 1 filho no máximo, 2 no máximo, porque a gente quer botar eles, quer dar tudo do bom e do melhor. E vocês estão abertos à vida. Estamos abertos à vida. Então eu entendo que o material dá uma dificultada no casamento que Deus quer, assim. Eu acho que a questão material complica um pouco. A gente tem que se abrir a Deus. Se tiver 2, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, se é assim que Deus quer, a gente vai dar jeito. Não precisa ser. A gente vai dar o nosso melhor. Não precisa ser o melhor que o mundo tem para eles. Depois eles vão procurar Deus, vão salvar essa alma. Então o material dá uma dificultada realmente nos casamentos atuais. Não precisa ter o casamento mais lindo do mundo, a festa mais bem decorada do mundo. Não, o que importa não é isso, né? O que importa não é o material, não importa o que os convidados vão falar depois, o que importa é o compromisso perante a Deus. Eu sempre falo pros casais, nos casamentos, quando eu assisto, que a festa, a decoração, passa. E o que vai sustentá-los vai ser o sacramento, vai ser a graça que eles receberam. E o que eu acho interessante, que todos aqueles, porque eu já fiz muitos casamentos de casais que já moravam juntos, que vivenciaram um processo de conversão, e nesse processo, eles decidiram abraçar o matrimônio, porque eles entenderam a vocação, o chamado. E eles sempre falam assim: padre, existe uma mudança. Muda, as coisas assim, elas acontecem que eu sei que teve um casal que eles falaram bem assim, porque daí, enfim, viveram, entenderam, e eles já não comungavam, só participavam das celebrações. Depois que eles se casaram, eles foram semanas seguidas, todos os dias. Aí eu falei assim: agora vocês querem recuperar o tempo perdido, né? De comungar, de estar, de buscar os sacramentos. E que é uma graça. E que por vezes, assim, muitos eles se perdem. E dentro disso, por vezes, a nossa sociedade ela está muito marcada por ideologias. Inclusive, os papéis do homem e da mulher é colocado de um modo muito diferente, né? Como se a mulher acima... E como vivenciar, ou como que vocês, assim, não... A Ana vai cuidar daquelas que são as coisas do lar, o Guilherme, propriamente a questão da paternidade, do ser esposo, de ser aquele que vai corresponder, mas também fazer aquilo que precisa para casa, ser o provedor. Como que foi as conversas de vocês acerca disso? Eu digo que tá todo mundo, a gente vive num período que pós-revolução industrial, enfim, vários aspectos assim culturais que você pode analisar, que as pessoas elas estão de fato perdidas. Isso não foi ensinado, né? Minha mãe não me ensinou isso, eu acho que o pai dele não ensinou isso. Ninguém foi meio que ensinado sobre esse papel, a gente tá tudo meio que perdido. A gente tá buscando, né, ser uma nova, voltar assim ao que era um pouco, assim, eu vejo esse movimento. Questão dos papéis sociais, assim, então a gente tá nessa busca, né, desse papel social. E, enfim, aqui na igreja, o que a igreja pede, né, eu encontro muitas respostas, né, então foi isso, assim, aqui na igreja a gente foi encontrando respostas e foi vendo o que dá certo, e tá dando certo dessa maneira.
Nós conversamos bastante sobre isso durante o namoro, durante até o noivado ali, e continuamos conversando ainda durante o casamento, que a gente tem que entender qual é o nosso papel, o meu papel como homem, o papel dela como esposa, e devagarinho a gente está ajeitando tudo, deixando tudo bem ajeitado. Ela começou a cuidar da casa onde eu morava, que agora ela mora, agora é a nossa casa. Então, nossa, é muito diferente. É muito diferente eu poder me dedicar realmente ao meu trabalho, ter alguém que se dedique à casa, a mim. E com o tempo a gente quer que realmente a dedicação dela seja só para a família também. Como somos abertos à vida, eu confio muito na Ana para dar essa educação para meus filhos, para passar esses valores para meus filhos. E claro que eu também vou passar. Mas eu confio que ela vai estar lá em todo momento, tendo mais contato com eles, e para eu poder também trazer essa segurança para minha família, poder trazer o que há de necessidade de fora para dentro de casa. Rapidinho, padre, acho que o ponto é que, assim, cada realidade é uma realidade, né? Hoje em dia a gente não pode, assim, dizer que, você é mulher, o seu papel vai ficar em casa. Não, às vezes não cabe isso na realidade do casal, né? Eu acho que o ponto é a conversa, né, dos dois, se alinhar, mas assim, claro, tem algo que cabe, que não, a mulher, que não é de simplesmente fazer, mas é o ser, né? Tá muito ligado no ser, assim, de você ser você é o aconchego daquela casa. A ternura. Exato, a ternura. E não, veja, não é você estar no lar. É você ser aquela pessoa, né? Tá muito ligado nisso, assim. Eu acredito nisso. Não é a mesma casa. Eu afirmo, depois que a Ana entrou, não é a mesma casa. Louvado seja quase tudo Deus. igual, mas não é a mesma casa. Mas enquanto agora vocês falavam, eu acredito muito nisso. Não é realmente a questão assim, não vai mais trabalhar. Exato. Ou não. Eu acredito que, assim, realmente, cada realidade, enfim, que se conheçam, mas o foco é cada um vivenciar aquele que é o papel. Exato. E não ter, assim, a mudança. Porque senão não fica em harmonia. Enquanto o Guilherme falava, eu me recordei de um casal que eu encontrei aleatoriamente algumas semanas atrás. E eu já tinha visto eles numa paróquia que eu fui celebrar. E aí nisso nós nos encontramos assim e tivemos uma conversa informal. E eles falaram que eles são casados há quase 15 anos, eles têm 2 filhas. Mas que hoje a esposa, ela só está em casa. Mas o porquê aconteceu isso? Ele é policial e ela trabalhava em empresa, tinha um trabalho muito bom, enfim. Mas um dia eles, assim, conversando com as meninas, as filhas ficavam mais com a avó, e eles perguntaram bem assim, pras filhas, que são 2 meninas, quem que é o herói de vocês? Aí elas falaram bem assim, o papai. E quem que é a heroína de vocês? E as meninas responderam, a vovó. Olha só. Por quê? Porque eles não tinham tanto contato com a mãe. E aí ali, a partir daquele momento, eles começaram a repensar e olharam para si, para a relação, para o modo, falaram bem assim, não, nós precisamos mudar. Então eles começaram a se organizar para estarem mais próximos das meninas. E aí ela falou assim, padre, eu saí da minha carreira, eu trabalho, faço coisas em casa, para que eu possa estar mais próxima. E eu disse que, contei um exemplo pessoal da minha família, porque a minha mãe, eu tenho mais 2 irmãs, que é a Rita de Cássia, que eu falo que dá pra saber a santa de devoção da minha mãe só pelo nome da minha irmã, né? Rita de Cássia, a do meio, que é a Rafaela de Fátima, a Rita já é casada, foi o primeiro casamento que eu assisti, e a Rafaela, ela mora junto, mas ela tem 2 filhos, mas ela tem vivenciado um processo de conversão, e ela vai se casar em novembro deste ano, e eu irei assistir. Eu falei pra ela assim, não, o padre você já tem, então já... Que alegria. É super fácil. Que legal. No caso, eu, Gabriel, não tenho. E a minha mãe, ela ficou 8 anos pra cuidar de nós. Pra que ela pudesse dar educação,
que ela gostaria para que ela pudesse criar memórias conosco. E o quanto que, assim, às vezes mudanças, e principalmente de atenção, ela se muda. Eu ouço muitos jovens, muitos adolescentes que eles falam: padre, o que eu mais desejo é que o meu pai ou a minha mãe, eles fossem mais próximos de mim. E eu pergunto para vocês, por mais que seja recente, vocês já tenham abertura à vida, mas como que vocês pensam na questão do filho, viver a maternidade, a paternidade, de como abraçar essa vocação no todo e com aqueles que serão os filhos que Deus enviar a vocês? Difícil, né? A gente ainda não tem os filhos, mas Vocês sempre conversaram sobre essa abertura à vida? Sim, a gente conversa, confia, enfim, na graça de Deus, assim. A gente conversou bastante sobre isso, de como vai ser. Lógico que, como somos inseguros, né? A gente tem medo, mas a gente sabe, a gente confia muito em Deus, isso em primeiro lugar. E a gente tem alguns exemplos agora com essas novas amizades que vêm junto com tudo isso, com a catequese de noivos, com o meu irmão que também é aberto à vida. Ele já tem 2 crianças. Então a gente já tem muitos exemplos, já tem muita ajuda também, muita direção deles também. A gente tem algumas boas referências, né? Muito boas referências. Exato. E, aliás, o casal que deu catequese de noivos para nós tem 6 filhos, né? Eu também queria mandar um beijo pra eles, padre. Depois, por favor. Depois a gente gostaria até de falar da catequese um pouco. Isso é essencial, é um dos pontos que nós temos aqui. E realmente a gente tem bastante referência e bastante ajuda, se a gente precisar de ajuda. Mas o que a gente mais quer mesmo é poder realmente levar essa família a Deus. Como eu quero estar adulto com meus filhos e meus netos, indo à igreja, podendo viver isso, podendo viver aquele almoção de domingo, que é uma maravilha, as crianças correndo. Então, a gente quer poder viver isso que Deus reservou para as famílias, né? A gente quer ver todo mundo na missa, a gente quer ver a educação dos filhos, a gente quer poder viver isso, viver essa educação, não passar para alguém educá-los. A gente quer poder educar eles, poder passar isso que a gente sente, essa fé, esse amor que a gente sente por Deus, a gente quer passar para eles, sabe? Quando que vocês decidem se casar? Porque se vocês se conheceram em janeiro, né? Em janeiro começaram a namorar. Sim. Quando que vem assim, não, nós vamos nos casar? Decidiram, marcaram data? Então, foi um processo, assim. O Guilherme estava aprendendo bastante, estava estudando bastante. Eu também, né? A gente estava, assim, uma vida bastante fora da igreja, os dois, né? E depois você entrar nesse relacionamento onde você se doa muito, a gente tava aprendendo isso, assim, sabe? Então, assim, a gente teve, inclusive, uns términos, né? Que depois a gente... Discussões, assim, discussões, né? Desculpa, eu acabei interrompendo. Não, pode... Mas realmente isso que ela falou, a gente começa a viver aquilo e vê que aquilo não é o que era, né? Não é os namoros que a gente viveu. Já existia uma intenção de casamento desde o namoro, né? Antes, a gente só namorava por namorar. E já existia a intenção de ter uma família, de casar. Não sei se era a Ana, né, naquele momento, mas existia. Então a gente entra no relacionamento já dedicado a entender isso. Se eu ver que não eu vou sair daqui o mais rápido possível. Mas não aconteceu, eu fui entendendo ela, conhecendo ela cada vez melhor, e eu digo, cara, parece que Deus está me avisando que é exatamente isso aqui que Ele quer de mim. E chega um tempo que olha, eu acho que a gente precisa dar um passo a mais. E aí eu olho para... Eu já vinha estrategicamente montando um caixa para casamento, que eu sei que ela é decoradora, ela vai querer um casamento. E aí, estrategicamente, também já vinha assim, daí eu falei, vou pedir a Ana em casamento. Acho que ela vai aceitar, porque todo o nosso relacionamento já se apontava. Você lembra a data que foi? Acho que até... Tem vídeo. Eu fiquei nervosíssimo. Ele fez um vídeo, aí ele botou a Nossa Senhora do lado, assim. Vocês estavam sozinhos? Sozinhos, aí ele botou a Nossa Senhora e se ajoelhou e tal. Que bonito. E aí... Não, padre, isso tem um sinal simbólico, sabia? Quando o homem se ajoelha. Não... tem um sinal simbólico, porque assim, antigamente, os homens eles faziam muitas navegações, iam
muito pro mundo externo, né? E aí, e era difícil, não existia, assim, um lugar fixo, mais ou menos, para o homem. Ele fazia muito essas navegações. Então, quando o homem ele se ajoelhava diante de uma mulher, é pra ele dizer, tipo, aqui eu firmo a minha casa, aqui eu volto, entendeu? Ah, que bonito, não conhecia. Ai, vou até utilizar essa. Ai, obrigado. Então, eu fiz questão dele. Eu falei pra ele assim: se ajoelha, volta que eu vou fazer aqui de distraída, faz de novo. Se ajoelha. Não, antes eu falei assim: eu gostaria, assim, que você pudesse. Mas você sentia, você imaginava que ele tava pra pedir? Não. Não, esse dia foi bastante surpresa, assim, é óbvio que, assim, num contexto, em um momento eu esperaria, né, porque a gente já tava conversando sobre isso, como ele comentou, a gente fazia alguns investimentos já para o casamento, então, assim, eu sentia que em algum momento ia vir, naquele momento específico, não, inclusive foi aquele dia, se eu não me engano, aquele final de semana, foi um mês que a gente fazia algum aniversário não é aniversário de namoro, como é que é? Mêsversário de namoro? Mêsversário de namoro. Ah, foi no dia exato, né? Você quer dizer, foi no dia 20 exato. Exato, que era um mês a mais de namoro. Foi no dia de outubro. Lembra? Não me lembro. Outubro. Foi em outubro. Então foram rápido? Foram o quê? Foi. Uns 6 meses pra organizar? Foi. Foi tudo... Parece tudo rápido, mas a gente viveu isso... parecendo que tava demorando um monte, assim, parecendo que tava vivendo cada momento, assim, e aí foi no tempo certo, pai. Mas que ótimo. Eu não faria diferente hoje, de forma Eles casaram em um dia lindo, 26 de abril, 8ª de Páscoa, exatamente. O final de semana da misericórdia. A gente fez questão que fosse depois da Páscoa ali. Ah, que bacana. A gente planejou. Mas, Ana e Guilherme, como que vocês lidam com as dificuldades, com as diferenças e com as crises? Então, ainda, assim, não tem muitas. Eu digo assim que a gente não tem grandes questões, assim, que a gente discute, porque isso tudo já foi alinhado antes, Então, assim, a gente fez a questão, enfim, grandes questões, assim, fundamentais da nossa vida já estava sido tudo alinhado antes. Então, agora a gente discute, né, coloca aqui questões, mas são coisas mais pontuais, assim, coisas do dia a dia, coisas da rotina. Eu digo, assim, que o Guilherme sempre foi muito aberto, assim, pra me ouvir. A gente sempre tá bem disposto, assim, a melhorar, a conversar. Agora, esse começo é tudo muito bonito, muito legal. A gente tá há pouco tempo, muito né? isso, A lua de mel. Exato, só que a gente sabe que virão momentos difíceis, às vezes, entre nós, às vezes por alguns motivos externos, a gente sabe que vai vir. E assim, a gente sabe que vai lidar com isso e que tem que lidar com isso, que não existe outra maneira de resolver. A maneira é acreditar em Deus, confiar em Deus e até que a morte nos separe. Então, vamos viver com isso nos incomodando ou nós vamos resolver? A cruz abençoada lá em frente ao nosso quarto, dentro do nosso quarto, a gente olha e lembra, eu tenho que perdoar minha esposa antes de dormir. Não posso dormir brigado com ela. Então, isso também ajuda muito, sabe? Eu tenho a história de um casal que quando eu soube assim me tocou bastante. Porque eles eram, né? Enfim, não eram muito de igreja. E aí eles tiveram uma briga. E aí, assim, eles brigaram um pouco antes de dormir e foram dormir. E aí ela não conseguia dormir porque ela estava pensando na situação. E ela acordou ele e eles se reconciliaram. Ela pediu desculpas, enfim, tudo mais. Voltaram a dormir. O dia amanheceu, preparou o café, enfim, tal, saíram. E ele trabalhava em um horário e ela em outro. E aí, quando ela estava indo trabalhar, ligaram pra ela e falando que ele sofreu um acidente. Nossa. E ele veio a óbito. E quando ela me disse isso, ela falava bem assim, ó, padre, o que hoje me consola é porque naquela
noite eu consegui pedir perdão para ele. Olha só. Nossa. E é algo assim que eu sempre falo pros casais, nós nunca sabemos e nunca saberemos o dia de amanhã. Que às vezes nós teremos momentos que não são tão fáceis. É algo que é da nossa natureza, é algo que nos diz de quem nós somos, mas que é necessário nós termos a humildade de, pelo menos ao dormir, não dormir brigados. O casal, eles precisa disso. Porque talvez em uma noite, muitas coisas podem acontecer. E pra mim, às vezes é até mais difícil, eu fico raciocinando muito as discussões, né, as conversas mais difíceis. O Guilherme, ele é assim Qual que é o mesmo. temperamento? melancólico. Então ele fica... Melancólico. É da Ana. E eu sou sanguínea. Eu sou sanguínea, mas eu tenho um aporte, assim, mais tranquilo, assim, eu não sou, assim, muito A sanguínea, pedalosa, assim, eu tenho um aporte mais tranquilo. É uma sanguínea contida. Mas é isso, no final eu tenho que pegar, engolir todo aquele pensamento e falar, não, vai se resolver, vou dar aqui meu boa noite, te amo, amanhã a gente vai acordar bem melhor do que acordar ruim, virar cada um a cara pro seu lado, então a gente sabe já o que é melhor pra relação, né? No final a gente sempre soube, né? Tá um vendo? pouco do orgulho, um pouco da emoção que O casamento acaba ele sendo, né? amadurece, porque o Guilherme, ele era bem no começo ele era bem mais rancoroso, agora ele já tá bem melhor. É mais difícil pra mim, aquele raciocínio, aquele jogo de argumentos ficam na minha cabeça e é mais difícil encerrar o assunto pra mim. Enquanto ela já consegue encerrar mais cedo, né? Termina o assunto. Não, acabou, passou e let's bora pra frente, né? Pra próxima. Pra próxima. Quando, na realidade de vocês, quem cozinha? Eu. A Ana. Cozinha bem? Cozinha bem. O padre super sofreu aquele. Está convidado. Vamos Por favor, a gente Nossa! faz questão. É isso aí. E, no caso, uma característica muito particular de cada um dentro da realidade da família de vocês. A Ana, ela tá sempre disposta a aprender, sempre disposta a mudar. Esses dias eu saí do trabalho, pude sair do trabalho para resolver um negócio fora, aí já passei perto de casa e falei, vou chegar em casa. Tava ela escutando o curso de como educar as crianças. Então, assim, ela nem tem criança, nem sabe se vai ter, tomara Deus permita que tenhamos. Mas ela já tava. Então, ela tá sempre disposta a aprender, sempre disposta um pouquinho mais. Vou cozinhar, não sei o que fazer, ela pesquisa, ela dá jeito. Ela tá sempre disposta a melhorar, sempre disposta a fazer mais. Ela tem uma disposição ao aprendizado muito legal que eu admiro, inclusive. Isso no dia a dia, né, padre? Que o senhor perguntou. Bacana. Esse aprendizado, só pra dar uma contextualizada, que é uma questão assim, mais de desenvolvimento pessoal, assim, Claro, né? E que é necessário. O Guilherme, ele ser temente a Deus, assim, ele é muito fiel também aos compromissos dele, à rotina dele, ao dever que precisa ser cumprido. Isso também me dá bastante orgulho, assim. Nós comentamos brevemente, e antes de nós começarmos aqui a gravarmos, nós já estávamos falando, mas eu desejo saber sobre o período de preparação para o matrimônio, a catequese. Como que foi para vocês? Vocês foram surpreendidos? Foi melhor do que imaginavam? Como que aconteceu? Por que eu pergunto isso? Porque principalmente na nossa diocese nós estamos vivenciando a graça da implementação da catequese matrimonial, mas da pastoral familiar, um fortalecimento. Olha que legal. E eu tenho recebido inúmeros testemunhos, inclusive de casais que já vivem juntos, têm filhos, já filhos adultos, que decidiram se casar e que por meio da catequese teve, assim, mudanças que aconteceram, porque tomaram consciência de algumas coisas que até então não era comum. Ou também de casais jovens que foi pra catequese matrimonial e pensavam bem assim, nossa, que chato. Vai ser, aqueles encontros, aquelas coisas chatas, enfim, e foram surpreendidos. Qual foi a experiência de vocês? Exatamente, fomos surpreendidos.
nós fizemos a catequese de 12 encontros lá na Cristo Rei, com o casal maravilhoso, o William e a Flávia, que hoje são meus amigos. A gente, inclusive, estava final de semana com eles. Amor, manda um beijo pra eles. Um beijo. Um abraço. Um beijo pra Flávia, um abraço pra William. E a gente conseguiu ver como isso fez diferença para nós. A gente entra com aquela, que chato, obrigação de catequese, a igreja briga. Mas não foi isso. Foi 12 encontros realmente de aprendizados. É até uma falta de humildade chegar achando que sabe tudo, porque realmente a gente aprendeu bastante lá dentro da catequese com os dois. Realmente fez a gente repensar, discutir assuntos importantíssimos, como assunto financeiro, como tudo, como esse papel de homem e mulher, a abertura à vida, até o espaçamento, se necessário. Então, nossa, quanta coisa, quanto enriquecimento, e eles vivem isso, né? Eles vivem tudo isso que eles estão ensinando. Então, enriqueceu muito. Como eles dizem, isso aqui, essa catequese não é se você vai casar, é para quem tem a intenção de casar, começou o namoro para casar, faz a catequese, vai lá, abre a mente, porque são conversas realmente importantes, realmente pode chegar e falar, não, realmente é isso que eu quero com essa pessoa. Então assim, eu vejo uma grande necessidade, não é mais uma obrigação da igreja, é uma grande necessidade em fazer essa catequese antes de casar. Inclusive, você que está pensando em se casar, você que tem o desejo de abraçar o matrimônio, de viver aquela que é a vontade de Deus, não deixe de viver, de buscar a catequese. Inclusive, eu sempre digo para os casais, quando se começa buscando as coisas que é de Deus, seja ir na igreja, organizar, marcar, fazer a catequese e ir organizando uma recepção, algo depois, tudo vai acontecer de um modo muito mais natural, porque a maioria tende. Marca a data com o salão, fecha todos os fornecedores, depois vai para a igreja, marca na igreja, quer que o padre seja disponível naquele dia, porque foi o dia que eles marcaram e já fecharam tudo, ou até mesmo que a catequese seja mais rápida para que dê tempo deles se casarem. Verdade. Isso então é algo que acontece. Eu quero pedir que se vocês pudessem deixar um conselho para os casais ou também para os jovens que têm os casais que querem abraçar o matrimônio, ou os jovens que têm às vezes dúvida naquela que é a sua vocação, naquele que é o seu chamado. Eu indicaria a oração em primeiro lugar, né? Esse discernimento com certeza vai vir dos céus, do Senhor, do próprio Senhor. Ele vai colocar isso no seu coração, sabe? Bom, foi a minha experiência. O que a gente... também algo mais profundo seria os encontros vocacionais que existem, onde o encontro vocacional acontece, que eu sei, né, que eu vejo assim da nossa diocese, que ele não fala só sobre o matrimônio, ele fala sobre todas as vocações, então você tem um aspecto de todas as vocações ali, né? Exato, de nós entendermos e discernirmos. Exato, discernir qual é, e realmente assim, ouvir a voz de Deus e também ouvir dentro de você, sabe? Esse conjunto, né, vai te mostrar o caminho, né? A Ana tem toda a razão, a oração, ela é todo momento, em toda dúvida, ela vai estar presente nas nossas vidas. Só que outra coisa que é importante de entender é que nós somos ovelhas precisando entender o caminho, e Deus deixou a igreja aqui para nós. Os padres estão aqui, os eventos que a igreja faz não são por fazer, não são para a gente ficar só conversando, é realmente para nos direcionar. Então, busca uma confissão, busca o padre para conversar. Isso foi muito importante para mim, para entender se o que eu estava decidindo estava certo, porque eu já não sabia mais, as minhas vontades já não eram os certos, eu fui procurar o que era certo, e nessa procura a igreja me ajudou muito mesmo.
Poder sentar com o padre numa confissão, conversar realmente tudo de coração aberto, sem medo de nada, sabendo que o padre quer o meu bem, que ele vai me direcionar, me ajudou muito em todas essas decisões. Vai ajudar todo mundo que está precisando tomar uma decisão, que está na dúvida. Deus vai conversar através do padre, vai conversar através da igreja e vai conversar através da oração. E a gente tem muita sorte, né, padre? Que a gente vive num ambiente aqui onde a gente tem padres disponíveis. Poxa, então realmente, assim... É verdade. Missa a todo momento. Isso é uma graça muito grande, porque não é a realidade de todo mundo, né? De outras partes do país, vamos dizer assim. Então, poxa, tem vários padres aqui que atendem esse direcionamento espiritual, é bem interessante mesmo, assim. A Igreja Matriz tem muitos horários de missa, tem horário de confissão, terça, quinta, o dia todo. Então, assim, não conversa com o padre, desculpa, mas quem não quer? Eu quero, se vocês pudessem deixar um conselho também para os casais que já são casados, mas que talvez esteja vivenciando um momento não tão bom de crise ou desânimo no matrimônio, que sugestão, que conselho vocês deixariam? Eu acho que se aproximar cada vez mais da cruz, né? Onde a gente busca todas as respostas. Todas as respostas estão ali pregadas numa cruz. Meu conselho é confie em Deus. Se está passando um momento difícil, eu tenho certeza que Deus sabe tirar desse momento a nossa aproximação dele, tirar disso aí o aprendizado para que possamos voltar com fé, para que possamos voltar para o casamento para o casamento mesmo, para que possamos voltar para o casamento de amor, de dedicação ao próximo. A crise é um momento que talvez seja apenas um aprendizado que Deus está nos permitindo. Nós já iremos finalizando e eu quero saber para vocês, qual é a importância da vida de oração, do rezar juntos, desde o período do namoro, noivado e agora no matrimônio? Olha, a gente vai ser sincero que a gente tá adaptando essa rotina de oração agora no nosso casamento. Eu acredito que vai mais ou menos ainda alguns meses até as coisas se ajustarem. A gente conseguiu um tempinho ali de meio-dia que a gente tá rezando o terço, já faz menos de uma semana, mas estamos aí. Mas vocês têm as orações, os momentos particulares e juntos. A gente tem muito momento particular de oração. Inclusive a gente tá rezando o tempo todo, né? Às vezes eu tô lá na empresa, acontece alguma coisa, eu rezo por aquela pessoa. Eu sonho de uma notícia, eu rezo por aquela pessoa. A gente acaba se isolando e fazendo uma oração. E em casa a mesma coisa, a gente tem nossos horários de... A gente procura não mexer muito na rotina um do outro, mas tem os seus momentos individuais. Isso inclusive é uma coisa que a gente aprendeu na catequese matrimonial, que eu lembro que a gente aprendeu que a gente não vive, sei lá, num mosteiro, né, numa coisa assim, que a gente é celibatário, que as orações elas são apenas nossas, né, tem que ter esse momento de comunhão, a gente foi chamado a isso, então isso significa também... Uma só carne. Exatamente, a oração também. E a Flávia trouxeram um exercício bem interessante para nós, que eles fazem todo mês, eu acho, ou não sei qual a frequência, que é rezar junto de verdade e falar tudo que tem para falar de verdade, de coração aberto. E aquilo tem que ser em oração. Para quem está ouvindo também está aberto. Então é uma conversa verdadeira em oração. Muito legal esse exercício, a gente fez poucas vezes, mas sempre muito produtivo. Então a gente quer melhorar essa oração juntos. Como a gente falou, não vem excelente. Mas nós vamos melhorar com certeza. São processos, são adaptações. Meus queridos, eu quero fazer com vocês um jogo rápido. Eu falo uma palavra e vocês respondem com outra. Família. Amor. Entrega. Igreja. Conversão. Jesus. Futuro. Muitos filhos. Céu. Fracasso. Fracasso é o pecado. Decaído. Um sonho. A família numerosa. Muitos filhos. Um santo de devoção. São José. Eu também tenho. São José Maria Escrivá. Também gosto.
Se pudesse conversar com alguém. O Jesus? Jesus. A gente conversa, né? Todo dia. É, todo dia. O matrimônio é? Entrega. Doação. Oxi. Perdão. Doação. Entrega. Como que vocês se veem daqui 10 anos? Casados juntos. Com uma família bonita. É. Verdade. É isso. Gostaria de pedir se vocês podem deixar uma mensagem final. Algo muito livre, muito espontâneo do coração de vocês. Eu sei que que eu ouvi, se essa mensagem pudesse chegar para todas as pessoas do mundo. O que vocês deixariam para elas? Eu vou martelar aonde eu já bati bastante. Confia em Deus, confia na igreja e faça suas orações todos os dias. Dedicada, não de qualquer jeito, dedicada mesmo, concentrada. Confie no processo, né? Confie em Deus. Confie no processo, no caso, se você tá passando por uma conversão, né? Às vezes pode parecer um caminho muito longo, né? Algo de ser, eu digo de ser mesmo, né? São várias coisas que a gente olha pra trás e fica às vezes com vergonha. Mas essa é a vida, né? Deus colocou a gente aonde a gente deveria estar, com a pessoa que a gente deveria estar. Ele não ia errar de você estar onde você está hoje, no caso, né? Então, confie nisso, ore e busque esse ideal, né? Busque esse ideal cristão, enfim, de mulher, de homem, de profissional, nesse sentido. Meus queridos, eu agradeço muito a graça de estar com vocês, de vocês terem aceitado o convite. Eu conto para vocês. Olha só o que aconteceu. Hoje nós estamos gravando, é uma sexta-feira. Mas o padre marcou com eles na quinta. Mas eu vim por isso na quarta. E ainda eu peguei e mandei na quarta-feira, sim. Tava eu aqui com o Cris. Tá chegando? Aí eu mandei bem assim pra Ana. Oi, Ana, tudo bem? Tá chegando? Aí ela... Oi, padre. Deu, então, nós não vamos gravar hoje? Dela... Não, padre, é na quinta. Eu falei assim, gente, é quinta-feira. É porque eu já tô aqui, ó. Eu já tava tão ansioso que eu já estava esperando. Mas não deu certo na quinta. Porque eu tive uma formação do clero. Porém, eu pedi pra eles, e se for na sexta-feira de manhã? Aí ela falou assim, eu vou ver com meu esposo. E aí eu já lhe mando. E aí, eles confirmaram. Eu fiquei super feliz, super agradecidos. E eu falei pra eles assim, nossa, o padre tá ficando tipo... o que o Capes gosta, assim, né? Mas eu agradeço muito a disposição, ouvi-los, o testemunho. E se talvez você que conhece alguém que deseja abraçar o matrimônio, ou você que está assistindo, que talvez seja casado, que esse testemunho do Guilherme, da Ana, possa tocar o seu coração. E se te tocou, que você possa curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar, nos seguir nas redes sociais, seja no Instagram, no TikTok, compartilhar aqueles que são os recortes e assim nós estaremos juntos evangelizando. Que cada um de nós possamos ser realizados naquela que é a vocação, naquele que é o chamado que o Senhor fez para nós. Ana, Guilherme, muito obrigado pela disposição de vocês, por terem aceitado o convite. Espero que não tenha sido tão difícil, Guilherme. Não, pai, foi maravilhoso, ótimo conversar, ótimo relembrar isso tudo. É maravilhoso. Tomara que Deus possa utilizar como instrumento para ajudar as pessoas e continue usando o padre como instrumento para ajudar as pessoas, porque o padre faz um trabalho muito bonito, muito legal. Quando nós recordamos o passado, nós entendemos o presente e lançamos luzes para o futuro. E o quanto que é necessário nós nos voltarmos em momentos da nossa história, olharmos aquilo que nós já passamos, para que nós possamos no hoje agradecermos e para que o nosso futuro possa ser direcionado de acordo com aquelas que são as luzes e a vontade do Senhor.
Que bonito esse padre. Muito bonito. Bem Ah, não, hoje espiritual, assim, ó. Falo, eu acordei um pouco coach, assim, aqui. Mas eu agradeço muito, muito a disposição de vocês, também o Cris, que está aqui nos bastidores. Deus te abençoe e até o próximo. Não se esqueça, o mês de junho, ele é especial dos casais dessa vocação tão bonita. E quando eles tiverem o primeiro filho, que acredito será daqui a alguns meses... Amém. Depois quando nascerem eles vão voltar aqui para contar da realidade, daquelas que são as mudanças. Deus abençoe e até o próximo.